RFI Convida. Paloma Varon. A RFI recebe hoje o escritor, jornalista e roteirista Anderson França, autor do romance Rio em Chamas, que foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2017. Depois de ter morado 4 anos em Portugal, por ter sido alvo de perseguições políticas no Brasil, Anderson França está apenas há um mês aqui em Paris. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo a Paris e à RFI Brasil. Muito obrigado pelo convite, o convite da RFI também. Anderson, seu nome parece ser premonitório, né? Anderson França, e você veio morar na França, você nem sabia que vinha parar aqui e está aqui há um mês. Conta como é que foi isso. Bom, na verdade começa em 2018, quando a gente ainda estava na campanha, trabalhando para a campanha de Marina Silva. Eu trabalhei, fui consultor político dela. E no final daquele ano a gente tinha o assassinato de Marielle, e eu era do Rio de Janeiro e participava de grupos de ativismo nas favelas do Rio de Janeiro, que eu venho de favela. E ali pessoas disseram, olha, é interessante que você saia do Brasil. A gente teve o apoio do embaixador de Portugal, então fomos para Portugal. A gente nem escolheu isso, mas foi um destino para onde a gente foi. Em Portugal, eu trabalhei um tempo na Folha, Jornal do Brasil, e criei um próprio veículo, que é a Coluna de Terça. E esse veículo passou a ser muito lido pela comunidade brasileira em Portugal. Quando a gente começou a abordar assuntos como xenofobia, racismo, contra brasileiros e outros grupos, a própria extrema-direita de Portugal, articulada com a extrema-direita brasileira, passou também a promover ameaças. Então eu vim para cá. Vim para abrir uma empresa de jornalismo na França, não tinha não tinha nenhum objetivo de morar na França. Queria abrir empresa aqui, depois constituir trabalho aqui. E a advogada disse, olha, eu acho que está ficando cada vez mais perigoso você voltar para lá. A gente tinha acabado de fazer as denúncias no Ministério Público, o Ministério Público tinha gravado as denúncias, e ela disse que, olha, é melhor você ficar e pedir asilo agora, porque se você voltar, você está declarando que você tem segurança para voltar, e eu acho que não é o caso. Porque eles fizeram buscas, tentaram encontrar a casa onde a gente morava, fizeram ameaças de morte, etc. Então, há exatos um mês eu estou aqui na França, a gente recebeu um título de asilo provisório, e enfim, é uma história que começa em 2018 e chega até agora, 2022. Você foi perseguido político no Brasil e depois perseguido em Portugal. Conta como é que foi essa perseguição em Portugal. Em Portugal, eu sempre gosto de frisar que a perseguição política que eu sofri em Portugal é pelo fato de ter sido jornalista, porque foi no âmbito do trabalho, como jornalista, eu e a jornalista Cíntia Rocha, que é uma jornalista que escreve todos os dias, que fala sobre Portugal e Brasil. A gente abordou temas como violência infantil nas escolas de Portugal, sobretudo contra brasileiros, crianças brasileiras, o bullying que as crianças brasileiras sofrem, a xenofobia contra brasileiros, o racismo, a questão de muito assédio contra mulheres brasileiras. Então a gente abordava esses temas. E no âmbito dessas abordagens, nós fomos ameaçados. Então eu acho que foi por conta do nosso trabalho enquanto jornalistas em Portugal, as ameaças chegaram e chegaram a um ponto que a gente teve que mobilizar a polícia, Ministério Público, ligaram para a jornalista Cíntia Rocha um dia que a gente estava cobrindo um evento antirracista e disseram para ela no telefone que sabiam onde ela estava e que iam matar ela. Então a Cíntia, a primeira coisa que a gente fez foi tentar proteger a Cíntia, tiramos ela da redação, fechamos a redação e ela se encontra até agora com proteção, ainda em Portugal, mas a gente já cogita se ela permanece lá ou não, mas a gente, tanto o pessoal da coluna quanto a gente enquanto família, a gente protege essa jornalista porque a gente viu o que ela recebeu e o Ministério Público também viu e eles reconheceram que aquilo é muito grave. Até então, em Portugal, não se havia registrado algo tão grave contra jornalistas, e sobretudo jornalistas internacionais, como o que aconteceu com a gente. E eu acabei vindo para cá e do dia para a noite minha advogada recomendou que eu fizesse o pedido de asilo. Eu só estava com a roupa do corpo, mas era o que juridicamente era o mais aconselhável a fazer. Então foi isso que a gente fez. A gente fez o pedido de asilo, a gente não entrou no procedimento de Dublin e a gente já tem esse asilo correndo no procedimento normal e estamos aqui entendendo como funciona ainda Paris, França e a sociedade. Então você chegou em Paris tem apenas um mês e você já tem escrito suas primeiras impressões. E você, nos seus posts e nos textos que você publica, você mostra um lado B de Paris, vamos dizer, não é a Paris do cartão postal, né? Eu queria saber quais são as suas primeiras impressões de Paris. É uma cidade grande. É uma cidade, é um país, na verdade. A França é um país. Eu digo isso depois de morar 4 anos em Portugal. Não é exatamente com rancor que eu digo isso.
Tenho muitos amigos portugueses, muitos me ajudaram muito, mas Paris e a França dão a possibilidade de você refletir sobre as contradições que existem na sociedade. Então, você vai na Torre Eiffel, e aí você vê um monte de turista do mundo todo mundo quer fazer uma foto em Paris. Ao mesmo tempo, você anda alguns metros e você vê pessoas árabes, pessoas sem documentos, pessoas trabalhando na rua, vendendo miniatura da Torre Eiffel, vendendo comida e tal. Isso, pra gente que vem do Brasil, diz muito sobre contraste, sobre fenômenos de ascensão e luta social e econômica. Então eu me sinto muito em casa aqui. Às vezes eu me sinto em São Paulo, às vezes eu me sinto no Rio, porque há muita mistura de problemas, mas também mistura de pessoas. Então é uma grande cidade, é uma cidade que me faz querer voltar a escrever, a entender problemas sociais, a entender a cultura, sabe? Tem uma cena do rap, do hip hop aqui na França fantástica. Então, assim, para mim está sendo um primeiro momento muito gratificante, muito efervescente, mas não exatamente por causa dos pontos turísticos, não. É exatamente por conta das questões sociais que existem. Eu saio domingo de manhã, eu levo água e às vezes eu levo comida para alguns moradores de rua que ficam no metrô. Eu faço sozinho. E é muito interessante como aquilo me lembra o Brasil, sabe? Como você consegue entrar na dificuldade da vida da pessoa que está morando na rua e você consegue entender um pouco de você mesmo num outro continente, que a gente sempre tem a ideia de que a Europa, todo mundo tem muito dinheiro, aquela visão idealizada, romantizada, quando na verdade você tem um monte de dificuldades e desigualdades. Então eu tenho gostado muito da leitura que eu tenho feito aqui de Paris e até agora da França. E você ainda não fala francês, mas você se sente bem acolhido por aqui? Muito, muito, muito. Eu escrevo sobre isso. Até agora eu não encontrei nenhum francês ou nenhum imigrante que tenha me tratado com indiferença ou com algum tipo de preconceito pela forma como eu falo, que é o que, por exemplo, acontece em Lisboa, acontece em Portugal. Quando você abre a boca e você é brasileiro e você fala, o português daquele momento para frente ele já cria uma barreira, um obstáculo. Há pessoas que não conseguem alugar, por exemplo, um imóvel, mesmo com toda a documentação, porque são brasileiros. E aí quando a pessoa identifica no telefone que é um brasileiro, já não aluga. Ou não consegue emprego porque é brasileiro. Aqui eu não sinto isso. Aqui eu sinto que me recebem, gostam da cultura brasileira, têm interesse e curiosidade. Eu sou bem recebido, eu tenho feito grandes amigos, inclusive todo lugar que eu vou, na farmácia, por exemplo, pedir remédio, eu tenho dificuldade para falar. E aí eu encontrei um farmacêutico que é árabe, francês e aprende português, porque ele já foi ao Brasil 10 vezes e ele ama Racionais, ama o rap brasileiro. Então, assim, é muito gratificante você encontrar isso, sabe? Na rua, assim, do nada, você vê que teu país é bem lembrado pelas pessoas. Uhum. E voltando ao motivo que te fez vir parar aqui, você fez uma denúncia, né, de perseguição ao Ministério Público português, você foi perseguido por xenofobia e você chegou a receber ameaças logo após o assassinato de Dom Phillips e Bruno na Amazônia. Como é que foi isso? Nós identificamos que há um grupo, uma milícia digital de extrema-direita organizada em Portugal, como há no Brasil, mas obviamente não tão grande quanto a brasileira. E essa milícia, ela trabalha tanto com o medo, ela trabalha com a ameaça, ela trabalha com a pesquisa do ameaçado, para então jogar nele mais terror e tirar sua liberdade, etc, etc. E muitas vezes interromper o trabalho. Dom Phillips era meu amigo desde 2017. A gente já conversava muito por causa do contexto de favela, eu tentava explicar para ele como as eleições de 2018 iam impactar os evangélicos e as pessoas na favela, que era a minha pauta naquele momento. A gente ficou amigo. Quando eu vim para Portugal final de 2018, começo de 2019, ele fez a primeira entrevista comigo e com o Jean Willis. E ele foi o primeiro jornalista europeu a dizer que nós éramos exilados do governo Bolsonaro. Foi ele que disse isso. A gente nem se via dessa forma. E com a morte dele, a gente continuou amigo, com a morte do assassinato dele lá na Amazônia, esses grupos de extrema-direita usaram esse fato para, de maneira covarde, ameaçar a mim e a Cíntia numa madrugada, dizendo: olha, esses dois lixos morreram no Brasil e a gente vai fazer com vocês o que nós fizemos com eles. Esse nós aí, a gente sabe que não eram aquele grupo de portugueses, mas é como se houvesse um vulto antidemocrático crescendo no mundo
com braços em vários países e cujo foco é desafiar a democracia, matar jornalista, matar defensor de direitos humanos, o meio ambiente, etc. Então quem está do lado de cá, se colocando para milhões de pessoas e formando opinião todo dia, sabe que existe esse tipo de força que você recebe no teu celular. Quando você chega em casa à noite, na madrugada, você recebe uma ameaça de morte. Então você percebe que você está muito mais fragilizado do que parece. Então isso aconteceu em Portugal e a associação com o Dom, que tinha acabado de ser assassinado, foi um reforço que eles fizeram para imputar em nós o medo, tanto na Cíntia, e surtiu muito efeito, porque ela inclusive teve problemas emocionais e pessoais e psicológicos muito graves, e em mim, que já tinha passado por isso. E quando você chegou aqui na França, isso também agravou o fato para eles te darem um asilo tão rápido, porque você conseguiu o asilo muito rápido aqui, né? Eu acredito que sim. O fato de ser jornalista, ser pessoa pública, quer dizer, a gente escreve e alcança quase 10 milhões de pessoas no Brasil todo mês. Então, assim, a gente faz grandes entrevistas, a gente entrevistou Ciro Gomes, a gente entrevistou Marina Silva, quer dizer, a gente está bem colocado no Brasil. Eu acho que sim, todos os fatores, mas ao mesmo tempo me parece que a França olhou, pelo menos para o meu caso, e entendeu que há alguma coisa acontecendo na América Latina e que há alguma coisa acontecendo na Europa. Aí eu me reservo o direito de entender que é isso, é bem por aí. E aí acho que a gente tem lutado como comunicadores para alertar a sociedade e, sobretudo, o que acontece na nossa própria vida já é um testemunho de que alguma coisa tem acontecido e que a gente, como sociedade, precisa refletir sobre os rumos políticos que a gente tem tomado. Sem dúvida. Então, muito obrigada, Anderson França. Muito obrigado, eu que agradeço. A RFI entrevistou o jornalista, escritor e roteirista Anderson França.